Por hipótese alguma, eu voltaria ao cristianismo ou seria cristão. Você quer entender isso? Veja bem, meu telespectador. Hoje, nós vamos olhar de frente uma pergunta que muitas pessoas evitam. Como, em pleno século XXI, creremos, por exemplo, aqui em relatos bíblicos de milagres que desafiam plenamente a razão? Você do outro lado que me vê, você que me assiste em um mundo de internet 5G e com robôs cirúrgicos, mas ainda escuta que nós devemos seguir a um carpinteiro judeu que ressuscitou e subiu aos céus. Você acredita realmente nisso? É nesse vídeo que nós vamos discutir, com muito respeito, evidente, onde termina a fé e onde começa a fantasia. Mas tudo isso é logo após a nossa abertura. Além da Fé, com Jason Ferrer. Brasil, nós estamos de volta e, como sempre, é uma honra, um privilégio muito grande poder receber você de todas as partes do Brasil e do mundo, você que vem de todos os municípios, de todos os estados, tanto do Brasil do Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, e para você que está fora do Brasil e permite a minha voz e a imagem do Jason está aí na sua casa. Muito obrigado por essa honra. Agradeço demasiadamente pela sua participação e, acima de tudo, muito obrigado pela preferência, pela audiência, pela confiabilidade e credibilidade que você dá ao canal Além da Fé. Para quem não me conhece, eu sou o Jason Ferrer, você já sabe, né? Vou apresentar meu livro para vocês. Sim, cara, eu sou autor, sou escritor do livro Por que Jesus mentiu sobre sua segunda vinda. Muitas pessoas viram a cara, empinam o nariz para dizer, não, até quero um livro desse. Isso é pura arrogância, isso é soberba, isso é falta de humildade. Tem um pouquinho mais de humildade, crente. Entenda que um livro desse daqui não vai contra você. É um livro que ajuda para que você, do outro lado, possa conhecer um ponto de vista diferente do seu. Se você está ouvindo o seu pastor, o seu bispo, o seu apóstolo dizer que Jesus está voltando, ouve o padre dizer, Jesus está voltando, prestes, ele está voltando, e você não entende isso, então eu não vou chamar isso de burrice de maneira nenhuma, mas a ingenuidade da tua parte, cara. Porque veja, aqui é um livro muito bíblico, tá? Talvez seja um livro teológico, porque é muita Bíblia, é um livro muito bíblico mesmo, teológico, filosófico. É um livro que vai te ajudar a contextualizar, a entender perfeitamente para quem Jesus falou que voltaria, quando ele falou que voltaria, em que geração Jesus disse que voltaria, meu telespectador. Então, se você do outro lado quiser esse livro, Jason, cara, eu não tenho teu livro, mas como é que eu faço para fazer o pedido? Entre em contato comigo. Aqui, ó o telefone aqui do lado, 819-7115-1360. Ou você pode apontar a tua câmera aqui para o QR Code e você falar diretamente comigo, tá ok? Bom, vamos para o vídeo de hoje porque eu quero te dar razões, eu quero te dar motivos, porque eu não sou cristão, porque não quero ser cristão, e porque não voltaria para o cristianismo. Porque o cristianismo, na verdade, isso vai parecer até clichê, até bíblico, é um absurdo. Aí você diz, tá vendo aí? Paulo previu isso. É loucura para os que não entendem o Espírito. Mas, cara, preste atenção. Você do outro lado entende as coisas do Espírito? Você fala de fato e de verdade com esse Espírito? Você entende o que esse Espírito tem a dizer para você? Ou você finge que existe esse Espírito por aí? Por favor, Brasil. Nós precisamos, de fato e de verdade, tomar até um café aqui agora. Ninguém é de ferro, né, papai? Então, é claro e é evidente que é um absurdo. Parece, por exemplo, brincadeira. Parece ironia, por exemplo. Parece loucura. Mas, cara, os cristãos querem que a nossa sociedade atual se renda, se ajoelhe diante de um judeu da Palestina, um judeu de 33 anos que saiu voando para o céu após ter ressuscitado dos mortos, segundo a mitologia da própria Bíblia. E quer que eu te fale mais, meu Brasil? Eles acham, isso é a maioria deles,
Eles acham que o mundo atual, este mundo que nós vivemos, nossa geração, deve se arrepender de seus pecados, pecados esses que só existe aqui, ó, num livro de fábulas, num livro de mitologia deles. Eles acham que possui a verdade. Uma verdade que irá nos proteger, uma verdade que irá nos livrar do inferno que o Deus mesmo, o Deus deles, criou. É impressionante como que funciona esse vírus, como que funciona essa fé na cabeça. Eles imaginam um mundo celestial com ruas de ouro e de cristal, com paredes cravadas de pedras extremamente preciosas e raríssimas. Mas quando perguntamos se isso é uma utopia, eles dizem que é uma realidade, que é algo que existe no mundo espiritual. E se não aceitarmos a Jesus como nosso Salvador, aí é outra coisa. Aí seremos condenados, cortados, impedidos de entrarmos no reino desse tal judeu, que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e seremos lançados no inferno, ou para bem longe do seu Deus, que é, ao mesmo tempo, onipresente. Eu nem sei como é que ele vai jogar a gente para fora de um local onde ele não está, já que ele mesmo é onipresente, né? Brasil, não há a menor possibilidade de você racionalmente ler a Bíblia e entender e dizer que vai seguir um negócio desse. Em pleno século XXI, no auge do 5G, no ápice da inteligência artificial, no cume da engenharia robótica, me aparece um povo supersticioso e místico para falar de fantasmas, para falar de guerras entre anjos bons e anjos maus, que vivem no mundo invisível. Toma cuidado. Cuidado com o teu espelho. Olha, cuidado, que qualquer coisa que você falar, existe um anjo anotando. Olha, toma cuidado com o diabo. É um fantasminha que anda por aí, que é teu inimigo no mundo espiritual. Toma cuidado com ele. Cara, por favor, que é isso? Que brincadeira é essa? Para com esse negócio, cria juízo. Como que pode? Que você é do outro lado, cara. Você é um ser humano. Mais um café. Eu sou adulto e como adulto eu não posso ficar sem meu café, não. Senão eu fico com raiva. E vocês não querem me ver com raiva, concorda comigo ou não? Porque eu pego ar. Quando eu falo disso aqui, eu pego ar. Eu tento fazer um vídeo mais leve, Brasil, mais tranquilo. Mas não tem como não. Eles estão por aí. Zumbis. Zumbis, de verdade. Você vê o The Walking Dead, zumbis andando aleatoriamente, atacando coisas, né? E você diz, mas isso é ficção. Não. Não é ficção, não. Existem os cristãos aí. Eles estão aí. E eles, na verdade, dizem coisas que, cara, parece brincadeira o que eles falam. Parece cinismo. Parece que no final eles vão dizer, é brincadeira, isso é ironia que eu estou fazendo, mas não. Eles levam a sério o Brasil e querem que a nossa geração se renda a um homem que acredita que a Terra era plana e que as estrelas cairiam do seu firmamento. Tanto é absurdo um negócio desse, que sabe o que eles fazem? Eles dizem, não. Desculpa. Jesus não falou isso. Eu digo, tá bom, tudo bem. Mas Mateus 13, Lucas 21 e... Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21 diz que Jesus disse que as estrelas cairiam. É porque é o seguinte, ali não é estrela. Eu digo, então o que é? São governantes. Por favor. Porque o sol escurecerá, disse o mestre dos mestres. Mas ali não é sol, ali é um governante. Mas peraí, tá escrito L no grego, né? E lua quer dizer o quê? E terremoto quer dizer o quê? Então, por favor, cara, eles têm vergonha de Jesus. Quando a gente vê que no grego está escrito estrelas, cosmologia, sol, constelação e por aí se vai, lua faz parte do ambiente cosmo. E eles dizem que não. Eles estão fazendo Jesus de mentiroso na cara de pau. É como se Jesus apresentasse aqui, se apresentasse aqui e dissesse, de fato, eu falei isso mesmo. Falei que era sol. Falei que era lua, literal. Falei que as estrelas cairiam do seu firmamento. Mas eu estava errado.
Eles vão dizer, não, Jesus, você não disse isso não. Você não disse isso não, Jesus, você não é doido. Você vai quebrar a nossa empresa aqui. Você vai fazer a gente de ridículo. Porque não tem como você dizer que as estrelas vão cair na terra, Jesus. Então diga outra coisa, meu querido, vai lá. Então, quer dizer, eles não aceitam a própria Bíblia. Quer dizer, cristãos que não aceitam a própria Bíblia. Aí você vê, eles querem, por exemplo, que acreditemos num judeu do século I que multiplicava pães, que multiplicava peixes, que transformava água em vinho. Um cara que andava sobre as águas, um cara que ressuscitava mortos, tirava moedas, por exemplo, da boca de peixes aleatórios no rio e no oceano. É uma pessoa que expulsava demônios, que gerava doença nas pessoas. Quer dizer, um ser humano que acreditava que demônios geravam doenças nas pessoas e que essas doenças saíam como? Com oração e jejum. Quer dizer, não temos condições de dizer que um doente vai sair, o problema do doente vai sair com oração e jejum. Por favor. Não há possibilidade disso. Não temos como acreditar num negócio desse. Se os próprios crentes, ao invés de ir para um presbítero da igreja, como diz Tiago, como recomenda Tiago, como ordena Tiago, se há alguém entre vós doente, procure os médicos. Não, Tiago não falou isso. Tiago falou, procure os presbíteros da igreja, e estes orarão por vocês e curarão, e ainda se tiver algum pecado para ser perdoado, serão perdoados. Para aqui, para nós. Vem para cá. Me responde você agora. Você faz isso? Não. Você vai para o SUS. Você vai para a UPA. Você não se curva diante do seu Galileu, diante do seu carpinteiro, diante do Senhor dos senhores e Rei dos reis, para orar, para pedir a cura do câncer, meu amor. Você não faz isso, meu irmão. O que é que você faz? Você corre para o SUS, você corre para a sua clínica particular. Aí é só você olhar, cara. Você vai ver como é que é a situação. Os cristãos acreditam plenamente em milagres que soam como contos de fadas. E depois eles saem por aí dizendo, como os apologistas dizem, né, que a fé supre a razão. Nunca, jamais. E é saudável te perguntar isso. A que custo que supre a razão? Por favor, Brasil. A sociedade progride, é com ciência, é com tecnologia, enquanto muitas igrejas por aí rejeitam vacinas, chamam doenças de demônios ou prometem, por exemplo, curas milagrosas que nunca se concretizam. Se nós pegarmos literalmente o que diz a própria Bíblia, o que diz o próprio Jesus, ele mesmo disse em Mateus capítulo 7, versículo 15 e 16, é pelos frutos que se conhece a árvore. Não é verdade? Não é isso que está escrito? Então, veja, se uma fé não melhora o mundo concreto, se ela não reduz a fome, se a mesma fé não cura doenças, então qual é a utilidade prática disso mesmo? Nenhuma, Brasil. Pergunte-se quantas guerras foram evitadas ou quantas pandemias foram solucionadas somente com mãos estendidas e oração e louvor. Nenhuma, meu irmão. A única cidade que caiu com oração e com mãos estendidas foi Jericó. Mas aonde está escrito isso? No livro de fábulas deles. Somente aqui. Aí você acredita se você quiser. Quer dizer, eles inventaram as histórias, disseram que essas histórias foram verdadeiras e que foi Deus que esteve por trás daquele povo que cantava, que louvava e que levantou uma celebração para o Senhor, e Deus destruiu os muros de Jericó. Conversa fiada, meu irmão. Você cai nisso se você quiser. Você tem que ser muito. Você tem que de otário para acreditar num negócio desse. Porque um ser humano que funcione bem os seus neurônios não vai acreditar nisso. Que louvor! A fome está pegando solto. Pessoas sequestradas. E esse Deus das Escrituras poderosão não pode fazer nada porque tem um livre-arbítrio. Mas foi lá e assassinou a galera todinha lá do Egito. Isso escrito no livro de fantasia deles, dos judeus. Os judeus inventaram as histórias e o povo brasileiro engole.
sem mastigar, pelo menos. Aí quer dizer, eles mesmos dizem que esse Deus poderosão, que tudo pode, é um Senhor pessoal e de guerra, assassinou todo mundo lá em Jericó, que fez as muralhas de Jericó caírem por terra. Mas esse mesmo Deus, pasme você agora, não pode localizar uma criança sequestrada. Não pode. Aí tem que ter livre-arbítrio, meu negão. Ninguém é de ferro. Tem que ter livre. Jesus, você não pode me ajudar a encontrar minha filha, Senhor. Não! Tem que ter livre-arbítrio. Senhor, você não pode me ajudar a me curar de um câncer. Não! É preciso livre-arbítrio. Isso é conversa fiada, meu irmão. Conversa fiada. Aí eu pergunto pra você, cara, que tipo de neurônio ou raciocínio eu devo ter para acreditar nessas fábulas, onde uma jumenta fala em hebraico? Eu não sei falar em hebraico, né? Claramente. Onde a cobra, por exemplo, argumentou com um homem de barro e uma mulher costela. Onde, por exemplo, um anjo apareceu e matou 185 mil guerreiros de uma só vez, de uma só noite. Onde um homem parou a translação e a rotação do sol e da lua para executar seus inimigos, inclusive seus bebês, e fazer um rio de sangue com isso. Onde um homem de 600 anos teve filhos e construiu uma arca do nada para caber todos os animais da terra. Mas eles querem que nós acreditemos em toda essa groselha. Porque se você não acreditar, é perseguição religiosa, meu irmão. Se você não acredita, você é incrédulo. Você é ateu. Eu tenho que brincar com um negócio desse. Como é que eu vou ser cristão? De uma ridicularidade dessa, de um absurdo desse, de uma coisa que não funciona, de uma sociedade que não vive a Bíblia mais. A sociedade brasileira não vive a Bíblia mais. Não quer nem saber disso. Apenas são hipócritas. Hipócritas. Teólogos, por exemplo, que dizem que segue a Bíblia. É hipócrita. Ninguém segue. Porque eu creio que as palavras de Jesus é que são as mais importantes para mim. Quer dizer, eu sou um cristão moderno. Eu seleciono o texto A, o versículo B, o texto C, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Isso aqui poderia até querer, mas não quero não. Tem um livre-arbítrio. Então quer dizer, eu desprezo todo. Eu desprezo o que eu quero e aceito apenas o que eu quero. Então é cristianismo isso? A parte que manda você executar as bruxas, não, de jeito nenhum. Temos a Constituição que nos proíbe isso. Isso é Código Penal, Constituição e Código Civil. Proíbe. Mas e se não tivesse esses três? Aí eu mataria. Deus mandou, não foi? Mataria sim. Isso é hipocrisia, meu irmão. Isso é demagogia. Não compreende o que eu estou falando? A lei de Deus é uma coisa só, não é? Deus não é imutável. Se ele um dia chegou e disse assim, eu quero que vocês, meu povo, executem as feiticeiras. Eu não gosto de feiticeira. Eu quero que executem. Ele tomou uma, estava já mamado. Aí ele chegou pro povo e falou, nenhuma feiticeira vocês poupem. Êxodo 22:18. Aí hoje os cristãos que apelam para esse mesmo Deus dizem que Jesus mudou a regra dele. Jesus disse, não pai, eu só estava chumbado naquele dia, mamado, eu mudei isso daí. Meu povo agora, que é um novo povo, que são cristãos, né? Eles te seguem, mas te seguem assim, meio que decepcionados. Eles não querem tanto o Senhor, querem mais a mim. Estão tomando o seu lugar, Jeová. É uma coisa muito idiota, meu irmão, um negócio desse. Jesus teve que mudar tudo. Ele mudou. Mudou. E Deus ficou como? Chupando o dedo? O que ele quis lá atrás não quer mais, não é? Então, não faz sentido um negócio desse, cara. Como é que a gente deve acreditar ou depositar credibilidade em um livro, Brasil, que permite escravidão,
que permite misoginia, homofobia e infanticídio, exatamente, morte de criança, pena de morte, sacrifício de animal para uma entidade invisível que não pode. Essa entidade é tímida, essa entidade não quer se comunicar. É uma entidade que está lá, do lado, lá. E não quer falar. Silêncio completo. Porque a entidade tem um pecado no meio que atrapalha a gente. Não quer conversar. Ele olha, ó. Prefiro não tocar. Minha santidade não permite. Isso é ironia, meu irmão. Isso é sacanagem, meu irmão. Isso é putaria, meu irmão. Sem contar que nada sobre esse Deus pode ser provado. Nada. Eu disse absolutamente nada pode ser provado. Nada pode ser ouvido, pode ser visto, pode ser evidenciado. Além do mais, nenhuma dessas crenças funcionam ou resolvem problemas reais. Para que eu quero uma religião dessa? Como é que eu posso acreditar num Deus que é governador, é rei dos reis, é senhor dos senhores, mas não pode erradicar as doenças, não pode acabar com a fome, não pode acabar com as guerras, não pode trazer justiça e punição dosada, equilibrada, proporcional para os delinquentes? Não pode. Mas lá atrás ele podia. Não, lá atrás ele podia. E o livre-arbítrio? Não, lá atrás não tinha livre-arbítrio, não. Lá atrás era pau. Mas hoje não, hoje Deus fez terapia, hoje Deus fez psicoterapia, né? Ele fez libertação comportamental, estudou com os budistas, ele estudou com Siddhartha Gautama, com Confúcio, mudou a sua ética, mudou sua moralidade. Depois, quando Deus conheceu Freud, após a morte de Freud, foi que ele mudou mesmo, drasticamente. Hoje ele está quase um homem do bem. Ele não bebe mais, não se prostitui no céu. Hoje ele quer perdoar todo mundo. Ele só não pode aparecer porque ainda não quebrou a sua timidez. Mas meus amigos e minhas amigas, ele vai aparecer. Vamos acreditar. Se não aparecer nesses 100 anos, vai aparecer nos 200. Se não aparecer nos 200, vai aparecer no milênio. Se não aparecer no milênio, continue dando os dízimos e as ofertas aqui para nós. Amém? É assim, meu irmão. Isso é o cristianismo. Uma religião de bosta. Serve pra porra nenhuma. Nada. Só de blá, 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 porque Deus criou todas as coisas, blá, blá, tá. Acabou, e assim eles comem teu miolo, eles comem o teu juízo. Tem que acreditar, tem que acreditar, tem que acreditar. Isso virou música, meu irmão. Mas diante desse tem que acreditar, como é que eu posso acreditar num Deus que se esconde? Eu tô brincando de pique-esconde com ele, né? Desde a eternidade, desde que o homem passou a existir. Um Deus que não aparece, um Deus que não se comunica de jeito nenhum. Não intervém em absolutamente nada. E além de todas essas coisas que eu estou listando, mostrando, apresentando e evidenciando para você, além de tudo isso, a ideia de um Deus todo-poderoso que permite guerras, genocídios e pandemias se choca com a noção de um Deus amoroso. Veja, por exemplo, Isaías, capítulo 45, versículo 7, que ele afirma, ele diz: eu, o Senhor, faço a paz e crio o mal. Então, se Deus governa tudo, por que tanto sofrimento, cara? A não ser que você, do outro lado, acredite que Deus não governa tanto. Mas existe um outro tipo de cristão, igual a você, de uma outra denominação, de um outro segmento teológico, que discorda de você. Olha só, cristãos igual búfalos, batendo um no outro e Deus olhando tudo e caindo numa risada. Porque são palhaços. Cada corrente teológica diz uma coisa totalmente diferente da outra. E você, do outro lado, vem condenar o ateu. Não, mas eu não acredito disso, sobre política, sobre religião. Eu prefiro me calar. Não gosto dessas discussões. Se não há discussões, como é que vai haver a evolução? Fala pra mim. Se você não quer discutir sobre isso, vai discutir sobre o quê? Fala isso aí pra mim. Olha para os anos 50 e vê como é que nós evoluímos através de quê? Discussão. Eu preciso vir aqui e perguntar para você, cara, como é que você acredita em um livro que contém prescrições da escravidão? Tem gente que nega, diz, não teve escravidão não.
Um livro que prescreve violência de gênero e execuções, como diz Deuteronômio, capítulo 22, versículo 23 e 24. Pode ser. Como é que um livro desse pode ser moralmente superior à ética moderna? Quer dizer que nós evoluímos mais do que Deus na nossa ética, é isso? Mas aí entra os teólogos dizendo, opa, meu Deus não pode falar porque ele está mudo, cego e surdo, mas eu vou falar em nome dele. Então muitos teólogos defendem que essas passagens, elas refletem a cultura da época. Mas usá-las, por exemplo, para justificar preconceitos hoje é injustificável, Brasil. Dizer que hoje determinada coisa é pecado e que não é pecado é você agir de preconceito, discriminação e racismo, intolerância com as outras pessoas. Ah, mas isso daqui foi o que Pedro disse, Tiago disse, foi o que João disse, foi o que Jesus disse. Lasque-se! Quem foi que disse? Tá errado. Tem que mudar essa porra, bicho. Como é que eu vou acreditar que Jesus disse que tem que colocar um contra o outro? Eu vim trazer paz. Vocês acham que eu vim trazer paz? Jesus falando. Não. Eu vim trazer a espada. Eu vim colocar um contra o outro. Eu vim criar dissensão, separação. Eu vim para que o meu nome possa ser colocado não no meio, mas é lá ou cá. E um vai ter que brigar com o outro. O pai vai ficar contra o filho contra o pai. Um vai entregar o outro à morte por causa do meu nome. Eu vou colocar nação contra nação, reino contra reino. Vou dividir os povos. E você vai acreditar nisso? Você vai acreditar nesse homem. Por favor, Brasil. Isso já não é mais fé, não. Isso já não chega nem a ser mais ingenuidade. Isso é doença. Doença, é como se fosse um ópio. Dependente do ópio, dependente de drogas. E por fim, Brasil, a ausência de evidências empíricas, por exemplo, para esses milagres bíblicos e a falta dessa intervenção divina em problemas sociais contemporâneos fazem muitos questionar a fé, como eu mesmo questionei e abandonei a fé. Então é legítimo nós, eu e você aqui, duvidarmos de um Deus que não se mostra, um Deus que não resolve as injustiças. Como disse o profeta Jeremias, ele falou assim, 29:13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Aí eu pergunto, onde é que está a mentira aí? Vamos lá, leia a Bíblia. Jeremias diz, buscar-me-eis, e agora, ó a mentira, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu pergunto, uma criança com câncer, ela tem que buscar quanto para que Deus possa falar com ela? E aparece? Não. Silêncio completo. Silêncio pleno. Aí algumas pessoas dizem, mas isso daí, sabe o que é, Jason? É pedagogia divina. Essa criança precisa aprender com a dor, com o sofrimento. Ela precisa se moer, sangrar até o fim, para que ela possa aprender. Mas eu pergunto, a criança aprende assim? Você faz isso com seu filho? Aí Deus permitir tudo isso, está tudo bem para você, porque o teólogo disse que Deus permitiu. Foi o teólogo que disse que Deus permitiu isso. Brasil, por favor, meu irmão, relaxa quanto a isso daí. Presta atenção. Por isso eu venho aqui para terminar esse vídeo e dizer o seguinte, cara. Eu, por hipótese alguma, e jamais serei cristão. Acho tudo isso um absurdo e jamais voltarei para essa coisa chamada cristianismo. Brasil, nós chegamos ao fim de mais um vídeo e eu espero muito de todo o meu coração, meu irmão, que você do outro lado tenha entendido a mensagem de hoje. Não é nada contra a tua fé, não. Não é nada contra a sua pessoa ou a sua dignidade. Isso tem a ver com ideologia macabra. Então, eu espero muito que você tenha entendido, cara, que nós precisamos do pragmatismo, do realismo, do utilitarismo, do empirismo, para que nós possamos olhar para a nossa sociedade, para a nossa realidade e vivermos em paz. Eu acabo, por exemplo, eu encerro esse vídeo convidando a você a refletir. Reflita, meu irmão, não caia nessa desses pastores. Será, por exemplo, que a fé, ela exige você abandonar a razão? Ou será que podemos, por exemplo, ler a Bíblia como uma literatura histórica? É uma literatura simbólica, sem aceitar literalmente cada milagre desse.
A gente não precisa aceitar isso porque isso não acontece nas nossas vidas. Se as crenças não melhoram vidas concretas, talvez seja a hora de você, do outro lado, repensar, porque eu já repensei e abandonei. Respeitar o direito de crer é uma coisa, mas também o de questionar é extremamente essencial para um diálogo honesto, Brasil. Deus, caso exista de fato e de verdade, não poderia temer perguntas sinceras. Então, se você disser, não acredito em Deus, cabe a Deus se revelar a você. Cabe a Deus te procurar. Cabe a Deus dizer quais são as regras do jogo para que você possa ficar bem. Cabe a nós apresentarmos as leis e você seguir ou não. Isso é livre-arbítrio. Agora, livre-arbítrio, Deus deu livre-arbítrio, mas nós não sabemos nada sobre Ele, nada sobre suas leis, nada sobre sua justiça, nada sobre sua ética ou moralidade, fica difícil, meu irmão. Como é que você acerta no escuro? Não tem condições. Um forte abraço e para que você e sua família fiquem libertos disso, cara. Tá aqui o livro. Por que Jesus mentiu sobre sua segunda vinda? Eu sugiro que você adquira esse livro agora e já. Corre e vem pra cá. Um abraço, fica na paz e eu te aguardo no próximo vídeo. Até lá, Brasil. E se eu te disser que eu consigo provar que a religião cristã é uma fraude e que Jesus mentiu duramente e descaradamente para os seus discípulos sobre o seu segundo retorno, sobre a sua segunda vinda? O que você pensaria? O que você me diria? Neste livro, Por que Jesus mentiu sobre a sua segunda vinda? Uma crítica contundente à escatologia cristã. Neste livro, eu desafio você a desmascarar a maior mentira da história, a volta de Jesus. Mas é claro que eu preciso perguntar para você do outro lado, será que você está preparado para enfrentar a verdade que sua fé não quer admitir? Por que, na verdade, Jesus não retornou até agora? Descubra o segredo escondido por séculos neste livro. O que a Bíblia esconde sobre a segunda vinda de Jesus? Agora, neste livro, você está prestes a descobrir a verdade chocante. Talvez você até me pergunte, Jason, mas será que de fato e de verdade Jesus mentiu sobre a sua segunda vinda? Neste livro eu provo bíblica e escatologicamente que sim. Prepare-se para uma revelação que simplesmente vai abalar a sua fé. Este livro é e será o seu guia contra essa farsa. Faz o seguinte, venha e adquira o seu agora mesmo.